Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok, tá tudo beleza de Creuza. Pessoal, vamos começar as dicas do ano, as dicas do ano 2021, começando pela dica número 30, que é a continuação das dicas aí do ano de 2020. Vamos falar sobre capacitores eletrolíticos ligados em série, tá? Usado em fonte de alimentação. Isso aí é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês aí, tá? Então, pessoal, não é só colocar os dois capacitores como vocês estão vendo aqui. Estão ligados em série, quer dizer, você colocou os capacitores, ligou na fonte e acha que está tudo bem, né? Pois é, pessoal, não está não. Eu vou mostrar a vocês o que acontece na prática aqui, através desse circuitinho que eu deixei pronto aqui para mostrar para vocês. Então, primeiro a gente vai conhecer os tipos de associação e os valores que a gente obtém fazendo cada tipo de associação. Exemplo aqui, na associação de capacitores em paralelo, ou seja, você pega um e liga terminal a terminal, você vai ter aí um capacitor equivalente sendo ao dobro da capacitância de cada um, ou seja, se você colocou aqui 100 e aqui 100, você vai ter 200 micro, ok? Mas a tensão de isolamento permanece a mesma, não modifica. Já no caso da associação em série, se você usar o capacitor, digamos assim, idênticos, semelhantes, você vai ter o que? Vamos supor, o capacitor de 1000 e outro de 1000 com isolação de 100 volts, ok? Então, o capacitor equivalente dessa associação é um capacitor de 500 microfarads por 200 volts, ok? Então, isso aqui ajuda muita gente aí no caso de associação de capacitores com uma tensão menor, que no caso eu estou mostrando para vocês uma associação em série de dois capacitores de 2200 micro, tá? Por 35, e eu vou ter aqui uma associação que eu vou ter um capacitor de 1100 micros por 70 volts, ok? Então eu vou medir o capacitor para vocês observarem. Esse é o mesmo capacitor que eu estou usando aqui. Então vamos lá, eu vou medir o capacitor individualmente aqui nesse medidor. Ok, vamos lá, vamos medir aqui. Então, eu tenho um capacitor aí de 2265 microfarads, ok? Ou seja, se eu ligar nesses dois pontos aqui, ó, até 35 volts, o capacitor me garante isolamento e evita ele que seja danificado, ok? Vamos fazer aqui a medição agora nos dois terminais que não estão ligados, tá? Ou seja, ligação em série, ou seja, eu tenho um equivalente aí de 1150 microfarads, ok? O que muda normalmente no capacitor é justamente a ESR, né? A resistência residual aqui do capacitor, ok? O que a gente vai agora entender? Não basta só fazer essa ligação, vou ter, digamos aqui, botar 70 volts. E aqui eu vou ter um capacitor de 1100 com isolamento de 70 volts. Na verdade não é bem assim não, tá gente? Então a gente tem que, em eletrônica a gente tem que estudar, fazer testes práticos. Normalmente a SR de cada capacitor muda. E o que acontece geralmente vocês vão ver aqui na prática, tá? Vamos lá. Eu estou com a fonte ligada já, a fonte está ligada aqui, observe, ó. O polo negativo e o polo positivo. Então eu tenho uma tensão em cima dos capacitores de 45 volts aproximadamente. E vou medir agora, para vocês observarem aqui, com outro multímetro, que é esse aqui. Esse multímetro eu vou medir a tensão em cada capacitor, ok? Então vamos lá, ó. Tá entrando aqui, vamos medir, para vocês entenderem. 45 volts. Vocês estão vendo aqui, né? Nesse multímetro aqui. Agora eu vou medir aqui, ó, entre o positivo e o negativo do primeiro capacitor. Eu tenho quanto aí, gente? 22,6. Beleza? Então tá dentro ainda da margem que a gente tá trabalhando. Então vou botar aqui pra gente pegar. E vamos medir agora o outro capacitor, tá? Medindo aqui. Eu tenho a tensão também de 22,6, ou seja, as tensões estão equilibradas em cada capacitor. Bom, vamos medir agora o lado
que não tem os resistores, tá? Você vou medir aqui também para vocês observarem a tensão de 45.6. Vocês estão vendo aí, né? 45.6. Agora eu vou medir em cima de cada capacitor desse que não tem o resistor. Vamos lá? Então medindo aí, ó, eu tenho 5.1 em um e no outro eu tenho, deixa eu botar aqui, 40.4 volts. Gente, isso aqui, o que pode acontecer é o seguinte: se você pegar um capacitor, digamos aqui, nesse caso aqui de 100 volts, e você ligar aqui 150 volts, você vai ter uma tensão de em cima dos capacitores que vai ultrapassar o isolamento de cada um. Então o que acontece se você tiver isso aqui desequilibrado? Vamos supor que aqui eu tenha, ao invés de utilizando a mesma analogia do que eu medi aqui, vamos supor que aqui eu tenha 130 volts e aqui eu tenha 20 volts. O que acontece com esse capacitor, com esse limite máximo aqui de 130 volts, com isolamento de 100, ele pode ter uma ruptura de isolamento. Ele, por cascata, estraga esse, e esse aqui entrando em curto, vai sobrecarregar esse. Ao invés de você ter agora 130, você vai ter 150 volts em cima de um capacitor de 100. Então ele vai também queimar, vai estufar, vai gerar um problema, e você vai ter um prejuízo maior. Então, quando for fazer uma associação de capacitores em série, para fonte de alimentação, tomar o cuidado de utilizar capacitores com a mesma capacitância. Se vocês tiverem um medidor de ESR também é bom para vocês avaliarem as condições do capacitor e colocar um resistor em série em cada capacitor, ou seja, um resistor aqui e um resistor aqui. Então isso se vai garantir uma equalização das tensões em cima de cada capacitor, evitando assim que o capacitor entre em ruptura do isolante, do dieletro, e você vem entrar em curto esse capacitor com tensão maior. Aqui no caso, observe aqueles que estão perto da ponte retificadora, que aqui tem uma ponte, tá, gente? Retificadora entre alternada aqui, eu até esqueci de mostrar. Aqui, como a gente mata a cobra e mostra o pau, a gente sempre tem que avaliar, tá? Então, tá um ponto no negativo. Eu tô aqui medindo agora alternado, observe lá, ó. 33 e 33. Então, esse transformador, ele é um transformador de 0,30, tá vazio. Por isso você viu 33 ali, a folga do transformador. É por isso, gente, que a gente tem que usar transformadores com uma boa característica para que a gente possa ter nos nossos amplificadores aí um resultado eficiente. Ou seja, quando for exigida a potência do amplificador, quem fornece a energia, gente, é o transformador. Então não adianta aqui você colocar um transformador pequeno e querer que ele dê a potência que ultrapassa a potência do transformador. Então, gente, essa é a dica número 30. É uma dica muito importante para vocês que trabalham na fabricação aí, feitura de fonte de alimentação de amplificadores. Às vezes não tem um capacitor ideal que vocês precisam, você faz a associação, mas esquecem às vezes de botar o resistor. Gente, esse resistor é calculado, tá? Então existem alguns requisitos que realmente tem que ser feitos ou por um engenheiro capacitado ou um técnico capacitado para que você realmente possa obter o que você precisa aqui, evitando ter prejuízos maiores. Então não só basta somente fazer associação simples, puramente como está aqui, que você pode correr o risco aí de ter um prejuízo maior do que você imagina, tá, gente? Então essa é a dica número 30. Agradeço as visualizações aí do nosso canal PWT. Nossos amplificadores aí estão bombando, graças a Deus. Os combos estão saindo com muita frequência. O pessoal que já foi vendido, o combo está saindo agora na quarta-feira. E o pessoal que adquiriu na semana passada está saindo amanhã sem falta, tá, pessoal? Houve um atrasozinho hoje aqui, devido à parte de transformadores, porque eu testo realmente exaustivamente todos os transformadores para que a gente não tenha problema lá aí na casa de vocês e vocês terem confiabilidade sempre nos produtos PWT.
Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa aquele like. Quem não gostou aí, informa que não gostou do vídeo. Dá uma dica pra gente também. Ensina a gente aqui que sempre é bom a gente partilhar conhecimento. E vamos que vamos, né, pessoal? Valeu, pessoal. Aquele abraço e vamos correr aí que tem muita coisa para ser feita ainda hoje, beleza? Dica número 30 aí, subindo brevemente aí para vocês aí no YouTube.